projeto, que vai ser cobrado como parte da avaliação de vocês. E, bem, está gravando agora. Confirme, por favor, aí alguém que se me veem, me ouvem bem. Sim, professor. Ok. Vou pedir a vocês, a gente vai hoje, eu queria que vocês deixassem ligado, já os que instalaram, deixassem ligado e ativo aí o software, o Leica GeoOffice, que é o que a gente vai utilizar, deixem ele de stand-by. Quem não instalou ainda, durante a pré-eleção inicial que eu vou falar antes de começar o processamento, deixa instalando, de tal sorte que daqui a uns 10, 15 minutos já está instalado, ele instala rápido, é bem facinho. E a gente vai começar agora. A gente vai usar também, na aula de hoje, recursos de dados que vão ser baixados pela internet, da página do IBGE. Então, por favor, já acessem aí a página do IBGE, www.ibge.gov.br, e deixem ela carregada que a gente vai utilizar já já. Ok? Vou pedir a vocês para apresentar, fazer uma apresentação agora. Uma janela. Só um minuto. Pronto, eu não vejo vocês. Queria que vocês confirmassem que pararam, estão vendo a apresentação do PowerPoint. Estou sim, professor. Ok. A qualquer momento, vocês, por favor, desbloqueiem o microfone e me interrompam, perguntem, questionem, tirem dúvidas. A ideia aqui é que vocês aprendam a fazer o processamento. Bem, na aula passada, a gente teve uma aula relativamente longa, e eu tentei resumir em uma aula de um pouco mais, cerca de 1h30, um conteúdo que é enorme, que é gigante. E foi uma tentativa, não sei quais de vocês já tiveram contato com o sistema de posicionamento global, se algum de vocês já teve, mesmo com o GPS, que é o principal, é o mais divulgado, digamos assim, é o mais popular do sistema de posicionamento global, alguns de vocês talvez nunca tenham tido contato. E aí, a minha ideia foi mostrar para vocês a origem dos sistemas, definir os sistemas, mostrar quais existem, o alcance de cada um, as características técnicas de cada um, os sinais de cada um, os componentes, como o sistema de o controle, o segmento de controle, segmento espacial, segmento de usuários. E terminei a aula, depois dos sinais, falando um pouco das possibilidades e da matemática envolvida na determinação da coordenada tridimensional de um ponto. Acho que o último slide, inclusive, foi um slide sobre um sistema de equações para determinar a coordenada de um ponto, tridimensional de um ponto, x, y, z, de um determinado receptor, conhecidas as distâncias entre as antenas desse determinado receptor de coordenadas desconhecidas e a antena de 4 satélites cujas coordenadas de sua posição também são conhecidas naquele instante. Isso monta um sistema de equações. Dado o conjunto de satélites que a gente tem, não só do GPS, mas GNSS, de vários, se eu tenho um receptor capaz de coletar dados de diferentes sistemas, é muito provável que eu tenha uma quantidade grande, acima de 30 satélites simultaneamente, que eu possa fazer a cada época, a cada instante de processamento para determinar a posição, combinações lineares, matemáticas lineares, simples, de 30 4x4, por exemplo. Isso vai dar, a cada época, uma quantidade gigante de sistemas para resolver. Se eu tomar uma época, por exemplo, como a cada 1 segundo, e os satélites estão se movimentando, e a Terra está se movimentando, então tudo é um sistema dinâmico, daqui a 1 segundo os satélites estarão em uma outra posição relativa, a Terra que também estará em uma outra posição, as distâncias serão outras, e eu posso, novamente, é muito provável que haja satélites que apareceram no horizonte e satélites que se puseram no horizonte,
deixando de ficar visíveis para aquele receptor, então a quantidade e quais os satélites aparecem irá se modificar. E aí, na próxima época, daqui a um segundo, eu terei uma outra condição de fazer uma série outra, de novo, combinações de 30 4x4 para resolver sistemas. Não fosse isso suficiente, a gente ainda tem as observáveis. Então, cada sistema, vou falar do GPS aqui, mas cada sistema tem as suas observáveis. Por exemplo, o sistema GPS tem hoje, até 9 observáveis, que são possíveis, observáveis são grandezas, que são possíveis de serem medidas e através das quais a gente pode determinar essas distâncias. Pois bem, se eu posso, numa mesma época, para os mesmos satélites, calcular a distância, a pseudodistância, através de 9 formas diferentes, então eu tenho uma combinação de 30, 4x4, vezes 9. Gente, a cada época a gente tem uma infinidade de milhares de sistemas para poder resolver. Como isso, matematicamente, a gente consegue compreender e consegue até fazer uma quantidade pequena de sistemas, o computador é muito melhor para fazer isso. E aí a ideia hoje aqui é mostrar para vocês como é que a gente processa esses dados. E, para além disso, quais são as melhores formas de processar em estratégias de processamento diferentes e de posicionamento, de tal sorte que eu consiga extrair o máximo em termos de precisão e exatidão nas coordenadas que eu posso determinar de um ponto desconhecido através do sistema GPS ou de qualquer um dos sistemas. Como a gente vai usar para essa aula de processamento, a gente vai usar dados do IBGE, e o IBGE, nem todas as estações do IBGE que a gente vai utilizar como referência tem uma ampla gama de GNSS, então todas as estações do IBGE que a gente vai usar como referência são estações GPS. Mas algumas, mais da metade, também são GNSS, ou seja, captam sinal GPS, GLONASS e Galileu, e algumas até Compass. Então a gente vai usar o GPS porque é aquele que a gente tem certeza que tem em todas as estações, ok? Mas o que vamos fazer aqui para o GPS serve também para todos os outros sistemas, porque é basicamente a mesma forma de processar. A diferença são as frequências, os sinais, as observáveis e os satélites. Ok? Até aí alguma dúvida? Está tudo tranquilo? Vocês continuam aí? Sim, professor, tranquilo. Ok. Quem falou? Janine. Ok, Janine. Bem, aqui tem os objetivos dessa aula de processamento e eles são muito claros. Bem, vocês só vão conseguir compreender... Tem alguém que está nessa aula hoje que não esteve na aula passada? Bem, vocês só vão conseguir compreender o que eu estou dizendo aqui se vocês tiverem assistido e aprendido alguma coisa na aula passada. O que a gente vai tentar fazer aqui é realizar uma análise comparativa de coordenadas tridimensionais, ou seja, x, y, z, ou em outro sistema de coordenadas latitude, longitude e altura, ou coordenada norte, coordenada este e altitude, se eu tiver em projeção UTM, mas coordenadas tridimensionais de um ponto desconhecido, fazendo processamento de diferentes observáveis. Nesse caso, a gente vai usar observáveis apenas do sistema GPS, mas como eu disse antes, repito, a gente poderia usar observáveis de todos os sistemas se os nossos receptores fossem GNSS. E o que são as observáveis? As observáveis, nesse caso, são as informações que são fornecidas pelos satélites GPS ao receptor através de códigos e frequências. Nesse caso, a gente vai pegar o código CA, ou C1, que é o Código de Acesso Civil, a frequência L1, a frequência L2, e a gente vai fazer uma combinação linear matemática para transformá-la na frequência L3. O sistema GPS atual, os satélites mais modernos, no bloco 2F, 2R, eles têm uma outra observável, tem outras duas observáveis, que é a onda portadora L5, que a gente não vai utilizar aqui,
por conta dela não existir em todo o sistema, ela só existe só é emitida pelos satélites mais modernos, e o L2C, que é um código, um código que já existe hoje em todos os satélites na portadora L1, como código CA, e que, a partir dos novos satélites, também é emitido na frequência L2. Então, a gente vai usar só aí a frequência L1, a frequência L2, e vamos usar o código de acesso civil, o código CA, e o código preciso, que é o P. Se vier embutido na portadora L1, ele é chamado de código C1, é código P1, e se ele vier embutido na portadora L2, ele é chamado de código P2, mas ele é o código P, que é o código preciso. Ok? Então, a gente vai usar essas diferentes observáveis do sistema de GPS. Ok. Mas o que significa isso? Significa que a gente vai comparar as coordenadas obtidas através de diferentes tipos de receptores. Por quê? Porque se eu usar o código CA, apenas o código CA, isso equivale a dizer que eu estaria processando a coordenada, obtendo e processando a coordenada de um ponto através de um receptor de navegação. Porque os receptores de navegação são aqueles que só captam o código CA. Se eu pegar, por exemplo, a frequência L1, isso equivale a dizer que eu estaria processando o dado para obter uma coordenada a partir de um receptor de uma frequência, já que a portadora L1 só vem em receptores de uma frequência, não vem em receptores de navegação. Se eu pegar L1, L2, no caso, somando e dando L3, mais os códigos precisos e o código CA, isso equivale a eu estar trabalhando com um receptor de dupla frequência. E hoje, assim, o top do momento é que a gente tem até receptores de tripla frequência, que captam a portadora L1, a portadora L2 e a portadora L5, mais todos os códigos embutidos em cada uma dessas ondas portadoras. Vocês estão ouvindo por aí uma sirene? Acho que aconteceu algum acidente por aqui. Pois bem. Então, processar diferentes observáveis significa obter coordenadas simulando o uso de diferentes tipos de receptores. Receptores de navegação, que são os mais baratinhos, que estão aí na faixa de até R$1.000, R$1.200. Receptores de uma frequência, que estão na casa aí, o par, entre 15 e 20 mil reais. E receptores de dupla frequência, que estão aí entre 25 e 50 mil reais o par. Então, observem que a tecnologia embutida dentro de cada um deles difere se eles são ou não capazes de receber e guardar as diferentes observáveis. Quanto menos observáveis e mais simples forem as observáveis que um determinado receptor GPS ou GNSS capta, mais barato ele é. Ok? Além disso, além de fazer a diferenciação aí entre usar um receptor de navegação de uma frequência e de dupla frequência, a gente também vai fazer diferenciações no modo de posicionamento. Por exemplo, se eu capto a informação com um receptor isolado, que a gente chama de modo absoluto, é uma coisa. Se eu pego dois ou mais receptores e capto e processo a informação de um em relação ao outro, a gente chama isso de processamento relativo. O que é mais preciso? O que é melhor? Além disso, se eu for usar processamento relativo, qual é a influência que tem a distância que o meu ponto de referência está do meu ponto desconhecido? Ou seja, imagine só que eu quero captar um ponto, deixa eu ver, num lugar bem longe, em Juazeiro do Norte. Então, vou lá com o meu receptor GPS, coloco o meu receptor GPS em Juazeiro do Norte, e eu sei que tem uma outra base lá, que para eu poder fazer relativo do IBGE, que está lá no Crato. Digamos que a distância entre eles, Juazeiro e Crato, são bem perto, mas que a distância lá é 20 quilômetros entre um ponto e outro. Ok. Essa base é considerada uma base curta, e eu vou obter um determinado nível de precisão. Ok, digamos que a base do Crato tenha caído um raio na base do Crato e ela esteja desligada, como de fato aconteceu agora. Hoje a base do Crato está desligada porque ela sofreu uma pane elétrica por causa de uma descarga elétrica. Ok, e eu estando lá em Juazeiro, e eu queira fazer um processamento relativo, mas a base mais próxima para eu fazer está em Fortaleza. Fortaleza está
a cerca de 480 quilômetros em vetor, não em estradas, viu, pessoal? Em estradas maior, mas um vetor, uma linha reta do crato. Isso significa que eu vou ter uma distância muito maior do que se eu pegasse como referência um ponto que está entre Crato e Juazeiro. Eu vou ter Juazeiro e Fortaleza agora. Então, essa distância maior, que a gente chama de base longa, ela influencia como na precisão? Essa é uma outra coisa. E, finalmente, a gente vai analisar a influência de eu processar a posição, a determinação da posição de cada satélite na hora de que ele emite o sinal, que a gente chama de efemérides. Se eu pego as efemérides que são transmitidas no próprio sinal GPS, isso é uma coisa. Se eu pego as efemérides que são transmitidas, que são fornecidas pela NASA a posteriori, que a gente chama de efemérides precisas, isso é uma outra coisa. Então, a gente vai analisar todas essas possibilidades que vai resultar aí em 9 tipos de processamento. E é nisso que a gente vai se guiar hoje. Tá certo? Pois bem, eu elenquei aqui algumas questões motivadoras para a gente compreender esse nosso processamento. Bem, sob a ótica da precisão, o que é mais preciso? Posicionamento absoluto, instantâneo ou absoluto médio? Single Point Position ou PPP? Crianças, só um minutinho, que eu vou tirar minha cachorra aqui dentro do quarto. Voltei. Então, todo mundo aí ainda? Então, turma? Estamos sim. Ok. Além disso, se eu usar um receptor de navegação numa frequência ou dupla frequência, o que é mais preciso? É mais preciso eu processar isoladamente ou um em relação ao outro, que a gente chama de processamento relativo? É mais preciso eu fazer um processamento relativo de base curta ou de base longa? É melhor eu usar efemérides transmitidas ou pegar a posteriori as precisas? Bem, todas essas são questões que a gente vai poder responder no processamento que a gente fizer hoje. Uma outra coisa é, sobre a ótica da exatidão, não mais precisão, qual é o método de posicionamento mais indicado? Ou seja, quais observáveis usar, quando usar base curta, quando usar base longa e quando usar efemérides transmitidas ou efemérides precisas. Essa é uma outra coisa que a gente vai poder responder também ao final do processamento. Qual é a minha ideia? Eu não sei se todos vocês foram meus alunos de topografia. Alguém aí foi meu aluno em topografia? Desbloqueie o microfone e fala o nome. Eu fui, Luiz Paulo. Ok, quem mais? Quem falou aí? Nathaniel. Pois é. Os que não foram, eu não sei como é que vocês viram isso, mas eu dou uma aula sobre erros, os que foram meus alunos aí devem lembrar disso, onde a gente faz uma distinção em termos de precisão e de exatidão. As duas coisas parecem, o senso comum dá a impressão de que estão no mesmo conceito, mas não tem. E aí tem um gráfico abaixo que ressalta as diferenças entre esses dois conceitos. O conceito de precisão tem a ver com dispersão de medidas em relação a um valor médio. E o conceito de exatidão tem a ver com dispersão de medidas em torno do valor real, do valor verdadeiro. A regra geral em engenharia é que a gente não conhece o valor verdadeiro ou o valor real de uma determinada grandeza. Nesse caso, o valor verdadeiro das coordenadas de um ponto. Então, o máximo que a gente tem que se contentar é tentar obter coordenadas com a melhor precisão possível. Já que eu vou obter... Tem alguém pedindo para entrar, Pronto. Acho que Luiz Fernando. Pronto. Vocês continuam vendo a apresentação? Turma? Saiu da apresentação aqui para mim. Pois é. É que eu fui liberar ali para o... Boa noite, Luiz Fernando. Vou apresentar de novo.
Estão vendo agora? Agora sim. Turma? Beleza. Então, o conceito, nesse primeiro gráfico, a gente tem medidas. Então, cada dardo que foi jogado nessa tábua de alvo, o valor verdadeiro, o valor real, é o centro da tábua, o círculo preto que está no centro da tábua. E aqui, os 3 dados que foram jogados na primeira... Deixa eu ver se eu mudo no ponteiro. Aqui, os 3 dados que foram jogados na primeira tábua, nenhum deles atingiu o valor alvo, que era o valor do centro, que é o valor real, que era o valor verdadeiro. Além disso, cada um deles está distante um do outro. Então, a gente pode dizer que ele não foi exato porque ele não atingiu o objetivo, e ele não foi preciso porque eles estão distantes um do outro. Nesse caso aqui, os três dados não atingiram o valor verdadeiro, o valor alvo, o valor real, que era o meio. Então, eles não são exatos, ele tem baixa exatidão, mas ele tem alta precisão. Por quê? Porque se eu fizer a média da posição de cada um deles, vai dar um valor aqui. E a distância desse valor médio para cada um deles, porque eles estão muito próximos das observações, é muito pequena, o que significa que ele é um conjunto de dados muito preciso. Nesse caso aqui, no terceiro lá, ele é exato, porque eles atingiram, ainda que tenham atingido a borda do círculo preto, eles atingiram o valor, mas eles têm baixa precisão, porque cada um deles foi distante um do outro. E a melhor situação de todas é que os dados aqui são exatos e precisos, na medida em que todos atingiram o objetivo e todos estão muito próximos um do outro. Então, a gente tem que fazer essa distinção, porque o que a gente vai buscar aqui no processamento de dados de GNSS é precisão. Mas eu vou dar um jeitinho para a gente avaliar a exatidão também. E eu vou dizer para vocês como é que a gente vai fazer isso. Notem que para avaliar a exatidão, a gente tem que conhecer o valor real, o valor verdadeiro de uma determinada grandeza. Certo? Tá pulando normal a página para vocês aí? Vocês veem um satélite, um receptor e um conjunto de dados passando de um para o outro? Aqui para mim ainda está precisando ver essa exatidão. Eita! Eu não sei o que é que esse... Agora mudou. Mudou? Mudou. Pronto. Então, para a gente compreender o que a gente vai tentar fazer aqui, eu fiz um desenho, que é um desenho esquemático, de um satélite GPS, um receptor GPS, nesse caso ele está assente sobre um tripé, aquele mesmo tripé que é utilizado para a topografia, uma base niveladora e uma antena, não é um disco voador, não, esse negócio vermelho aí é uma antena GPS, e tem motivo para ter esse formato de disco, de prato, e depois, quando a gente tiver possibilidade de se encontrar, eu posso mostrar para vocês isso. E num dado momento, os receptores, eles captam informações que são transmitidas pelos satélites. Essas informações, que a gente chama de observáveis, essas observáveis são transmitidas independente se o receptor é capaz ou não de recebê-las. Então, elas são transmitidas pelos satélites o tempo inteiro. Eu coloquei 3 aqui, porque todos os satélites GPS transmitem pelo menos essas 3 informações. Mas a maioria dos satélites GPS transmite até 7 informações. E os satélites mais modernos transmitem até 10 informações. Essas informações são as informações com as quais a gente pode determinar a distância num determinado instante, que a gente vai chamar aqui de época, entre um determinado satélite e um determinado receptor. Então, dizer que eu vou processar diferentes observáveis significa dizer que eu vou fazer o processamento simulando o uso de um receptor de navegação, utilizando apenas o código CA ou C1, como preferirem. Usar uma frequência, receptor de uma frequência, significa que eu vou processar apenas a portadora L1 e o código CA. E usar receptores de dupla frequência significa que eu vou utilizar todas as informações disponíveis naquele dado. O código CA, a portadora L1, a portadora L2, o código P1 e o código P2. Ok?
Então, essa vai ser uma primeira simulação. A segunda simulação que a gente vai fazer é uma simulação de o que é mais preciso, como é melhor obter as coordenadas, processando isoladamente, ou seja, eu estou sozinho aqui com um receptor, captando informações de pelo menos 4 satélites, resolvendo aqueles sistemas que eu mostrei para vocês no final da aula, ou fazer, que a gente chama de modo absoluto, ou fazer posicionamento relativo. E o que é posicionamento relativo? Eu tenho 2 ou mais receptores instalados e funcionando simultaneamente no mesmo tempo, e estes receptores estão recebendo simultaneamente sinais de toda a constelação. Neste caso, eu hei de conhecer a coordenada de um ponto que a gente vai chamar de estação de referência, e em função dela e dos erros cometidos na transmissão desses sinais, eu vou calcular a coordenada desse ponto desconhecido com melhor ou menor precisão. Eu posso fazer isso utilizando uma base curta, ou seja, a distância entre os 2 receptores aqui em Terra vai ser no máximo 25 km, ou eu posso fazer isso com uma base longa, que pode ser aí acima de 25 km. 25, 100, 500, 600, 1000, tudo isso vai ser base longa. A gente vai simular também esse tipo de processamento. Bem, uma outra coisa que a gente precisa... Mudou aí, gente? Aqui ainda não. No satélite. Meu Deus do céu, eu não sei o que é que... Foi agora. Esse Meet sei não, esse Meet está igual a multiplayer. Pois bem, a outra coisa que a gente tem que observar é o seguinte. A atmosfera da Terra, ela influencia diretamente, eu falei isso para vocês na aula passada, ela influencia diretamente na propagação do sinal entre o satélite, a antena do satélite e o nosso receptor. Ok. O Sol, que é a estrela que promove vida aqui na Terra e do qual a gente retira praticamente toda a energia recebida aqui e que possibilita que a gente viva, as plantas, aconteça a fotossíntese, a gente coma planta, os peixes comam plâncton, a gente coma peixe, tudo que acontece aqui na Terra depende da energia que vem do Sol. Ok. Acontece que o Sol ele tem picos de alta atividade. Ou seja, aqui como aparece no lado direito, a cada 11 anos ele fica mais nervoso. Isso significa que eu tenho uma quantidade grande de explosões solares. Essas explosões, como aparece aqui, elas provocam uma grande rajada, uma emissão muito forte de massa coronal. E isso se propaga no espaço, que nada mais é do que ondas eletromagnéticas de alta potência, até chegar à atmosfera da Terra. Agora, no espaço de 11 anos, ele vai se acalmando, até que ele fica com essa imagem que está aqui do lado esquerdo. Ou seja, o Sol é meio temperamental. Às vezes ele está muito calmo, quando ele tem pouquíssimas explosões. Às vezes ele está muito nervoso, quando ele tem muitas explosões. Quanto mais explosões solares tiver, quanto mais nervoso estiver o Sol e quanto mais energia ele emitir, mais energia vai chegar na atmosfera da Terra. E essa energia do Sol que chega na atmosfera da Terra, provocada pelas explosões solares, e a consequente ejeção de massa coronal, ela vai aumentar a quantidade de partículas carregadas na nossa ionosfera, que é a camada mais externa da Terra, que é uma camada ionizada, e eu falei disso na aula passada. Pois bem, a gente está agora no ciclo 25, a gente está no meio de uma transição em 2021 entre o mais comportado dele e o mais nervoso dele. Ou seja, o Sol espera-se que ele esteja em pico de explosões solares em 2024. E a gente está em 2021. Então, a gente está numa época de transição aí onde, às vezes, eu tenho algumas explosões, ainda que elas não sejam tão intensas, mas a partir de agora, elas vão ficar cada vez mais frequentes e maiores, até que em 2024 a gente vai ter o pico máximo de explosões solares. E aí depois ele vai se acalmando de novo, passando 11 anos nessa brincadeira. Informações sobre isso vocês podem obter nesse link que eu deixei aqui, que é o link de observação solar
da NASA, ok? E aí, eu estou falando disso porque a emissão e o consequente impacto que as emissões solares têm na atmosfera da Terra vai fazer com que a atmosfera da Terra externa, que é a ionosfera, fique mais ou menos ionizada. Se ela for mais ionizada, ela vai digamos assim, interferir mais na posição dos satélites. Se ela for menos ionizada, ela vai interferir menos. E o Sol, por ser uma estrela e as estrelas são muito instáveis, a gente nunca sabe quanto isso vai acontecer. Logo, eu tenho que avaliar se é melhor eu utilizar as efemérides, que é a posição dos satélites, que são transmitidas no próprio sinal instantaneamente, ou pegar depois aquelas que eram mais precisas. Porque numa ejeção dessa de massa coronal, os satélites que estão lá fora da atmosfera terrestre, estão no vácuo, eles podem ser impactados e sair da posição deles. E aí, eles estão programados para informar, para transmitir para nós a informação onde eles deveriam estar. Se eles saíram por causa de um vento solar, eles não sabem disso. Então, eles estão em um outro lugar, estariam em outro lugar, porque foram impactados pelo vento solar, mas estariam transmitindo para nós uma informação de que estariam em outro. E isso pode fazer com que a gente calcule a posição nossa errada, já que a nossa posição vai ser calculada em função da dele, a exemplo do que acontece na bilateração, como eu falei para vocês na aula passada. Bem, finalmente eu mudei novamente. Mudou aí? Mudou. Ok. Eu já peguei qual é o macete do Meet aqui. Eu tenho que tirar da apresentação, mudar a página e apresentar de novo. Aí muda para vocês. Se eu só mudar, não adianta nada. Então, existe um tipo de processamento que não é a gente que faz. Quem faz é o IBGE. Ele chama Precise Point Position e ele tem um apelido de PPP. O PPP nada mais é do que posicionamento por ponto preciso, e ele é um tipo de processamento que é feito baseado numa rede de estações globais que calculam os erros e, a partir desses erros que são calculados, processam o nosso dado que é mandado via sistema para o IBGE. Então, a gente pega o dado que foi coletado com o nosso receptor, manda para o IBGE e ele devolve para nós já o processamento. É um processamento automatizado. E a gente vai testar esse tipo de processamento também. Ok? Feita essa preleção, eu imagino que vocês já devam ter instalado o programa. Vou voltar aqui na sala do Meet, só para falar com vocês e saber quem é que já instalou e quem que não instalou. Quantos temos hoje? Agora temos 7 na sala, comigo somos... Por que eu só estou vendo 5? Porque eu apareço 2 vezes, né? Na apresentação e mais lá. Então, Luiz Paulo, Nathaniel, Luiz Fernando, Camila... Luiz Fernando, cadê sua carinha, Luiz Fernando? Tá só um L aí. Eu pedi para vocês que vocês instalassem, mandei um link, mandei um vídeo de instalação, e o Nathaniel me disse, inclusive, que a professora Arielle já tinha deixado lá o programa para que vocês instalassem. Então, a gente vai usar esse programa a partir de agora. Eu queria que vocês abrissem o Leica GeoOffice. O Leica GeoOffice é um programa de processamento de dados, é um software proprietário. E a gente tem ele licenciado, instalado nas máquinas da UFC. Mas, com esse negócio de pandemia, vocês não podem estar no laboratório da UFC com os softwares originais. E aí a gente encontrou um meio alternativo, que é aquele link que está disponível na internet, para que vocês pudessem baixar na casa de vocês e usar com aquele, digamos assim, artifício de validação do programa. Tá certo? Cadê o Luiz Fernando, gente? Ficou chateado só porque eu dei boa noite para ele. Pois bem, vamos então fazer o processamento. Peço que vocês abram aí o Leica GeoOffice, que é, como o próprio nome já diz, é desenvolvido pela Leica, que é uma empresa suíço-alemã com sede na Suíça, para fazer processamento de dados de GNSS. Você poderia perguntar para mim, professor, existem software livre para fazer isso? Existem, só que eles são muito complicados e pouco eficientes. E toda vez que a gente compra um equipamento, e a gente tem tanto receptores de navegação, quanto receptores de uma frequência, quanto receptores de dupla frequência no nosso laboratório, lá no LAG e na UFC.
E aí, a gente compra o receptor e compra também o software que vem junto com os receptores, ok? E deles todos, para mim, eu acho esse um dos mais completos e mais fáceis de utilizar, porque ele, apesar de estar em inglês, ele usa cognatos o tempo todo. Cognatos são palavras semelhantes em duas línguas, e aí a gente consegue trabalhar bem, mesmo para aqueles que não entendem bem inglês. Como não é o caso de vocês são alunos excelentes, passaram em engenharia civil, versados em diversas línguas, alunos internacionalizados. Então, vamos para frente e vamos abrir o Leica GeoOffice. Eu vou abrir aqui também. Cadê o meu? E vou aqui partilhar com vocês Antes da gente ir para o Leica GeoOffice, eu vou voltar na apresentação aqui, que eu quero que vocês vejam. Vocês estão vendo a apresentação ainda? Tô sim. Sim. Ah, ótimo. Então, na apresentação, o que eu estou querendo que vocês, que a gente faça agora, que eu chamei Vamos ao que interessa, a gente vai usar o Leica GeoOffice para fazer, a gente vai usar o ProGrid, que foi desenvolvido pela IBGE, eu acho que a Arielle já deixou para vocês já trabalharam com o ProGrid já antes no curso. A gente vai precisar de dados para servir de posicionamento relativo da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo, que eu vou já ensinar para vocês a baixar. E o que é a Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo, que é essa que eu estou chamando aí de RBMC. A RBMC é um conjunto de estações geodésicas, cada uma delas equipadas com receptores GNSS ou GPS, que proporcionam em tempo real, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Essa parte vocês abstraem, porque nem sempre é assim. Às vezes, como é o caso agora da estação do Crato, que fica aqui no Ceará, elas estão fora de serviço. Medem para que a gente use elas como referência, ou seja, a partir do que o IBGE instalou essas estações no Brasil inteiro, eu não necessariamente preciso ter 2 receptores, eu posso levar só o meu receptor e o outro receptor, que para fazer o processamento relativo, eu posso usar as estações do IBGE que ficam ligadas o tempo todo, mandando dados para a gente pela internet. Ok? Bem, para fazer a simulação de processamento relativo de base curta e de base longa, a gente vai precisar utilizar uma estação perto, e aí eu vou simular estações. A gente tem aqui no Ceará estações no Eusébio, estações no Porto, aqui em Fortaleza. A gente tem também a estação no Crato e tem uma estação em Sobral. Tem 4 estações. Além disso, próximo do Ceará, a gente tem uma estação em Mossoró, que fica quase no limite do Ceará com o Rio Grande do Norte. Tem uma estação em Teresina, que fica no limite ali do Piauí com o Maranhão. E a gente vai baixar dados aqui do ano de 2015, não dados agora, e daqui a pouco eu vou falar para vocês, de pelo menos 3 estações, desde que 2 se configurem numa base curta e uma se configure numa base longa. O que eu vou falar para vocês aqui agora, todo mundo vai baixar os mesmos dados. A gente vai baixar dados do ano de 2015, eu vou escolher o mês e o dia daqui a pouco, e todos agora vamos processar o mesmo dado. Meu intuito aqui é ensinar vocês a processar. Depois, para fazer o trabalho de vocês, o relatório, cada um de vocês vai fazer num dia diferente, e aí eu vou passar, deixar vocês escolherem depois um dia, e um mês e um ano diferente para poder fazer o processamento. Ok? E vão repetir o que a gente vai fazer hoje. Tá certo? Bem, aqui tem o beabá no PowerPoint do que fazer. Abre o programa, tal. Depois, tem as condutas de processamento que a gente vai fazer. 3 condutas de processamento. Essa parte aqui, ao invés de falar sobre ela, a gente vai fazer direto no programa. 3 condutas de processamento absoluto, que eu chamei de processamento absoluto código CA, instantâneo. Processamento absoluto médio, que eu chamei de Single Point Position, SPP. E posicionamento pontual preciso, que é o PPP, que é aquele que eu falei do IBGE para vocês. Depois, tem 6 condutas de processamento estático relativo, pós-processado. A primeira é base curta, relativo base curta usando o código CA, ou seja, simulando dados no receptor de navegação. O segundo é relativo base curta usando código e fase L1, portador L1 e o código L1. Então, a gente vai estar aí simulando dados no receptor de uma frequência. E depois, o terceiro processamento, também de base curta, usando
L1, L2 e os códigos, ou seja, simulando o uso de dados no relativo para a base curta de receptor de dupla frequência. Depois a gente vai fazer a mesma coisa igual ao 2 e o 3, que é o 4 e o 5, só que ao invés de usar base curta para uma frequência e para dupla frequência, a gente vai usar dados de base longa. Depois vocês vão preparar um relatório técnico desses processamentos, tentando responder aquelas perguntas lá. Vão converter as coordenadas que vão ser obtidas em x, y, z, ou seja, coordenada geocêntrica cartesiana, para, no ProGrid, para a coordenada plana em projeção UTM. Vão fazer uma tabela com essas coordenadas, das coordenadas x, y, z e as incertezas associadas a cada uma delas, e vão fazer um gráfico bidimensional de dispersão, como esse que aparece aqui, ó. A tabela, uma tabela como essa, com os desvios, obviamente, todos os processamentos, e um gráfico bidimensional dizendo Professor, onde tem cada... não está apresentando. Meu Deus. Esqueci disso. E agora? Agora está em resultados. Projeto 4. Pronto. Agora sim. Pois é. É como esse aqui, uma tabela como essa, com todas as condutas de processamento, todos os tipos de processamento com as coordenadas já convertidas em coordenadas UTM, o desvio de cada uma delas e um gráfico só da coordenada norte e este, não da altura, de todos os pontos onde eles vão ficar no espaço. E aí vocês vão tentar responder aquelas perguntas que a gente fez lá na frente, que são aquelas nas conclusões, na análise de resultados de vocês do relatório, vocês vão tentar responder as perguntas com os resultados que vocês obtiverem aqui. Obviamente, quem tiver menor desvio são as mais precisas. Agora, aquela que for mais próxima da coordenada que eu vou passar para vocês como referência, que é o valor verdadeiro da coordenada, aí essa vai ser a mais exata. E aí vocês vão tentar responder aquelas perguntas baseadas nessas informações. Ok? Vamos trabalhar então? Vou parar de apresentar aqui e vamos trabalhar no software. Eu vou apresentar para vocês agora, vou parar essa apresentação e vou apresentar a tela do software. Pronto. Vocês estão vendo aí a tela do meu software? Turma? Hello? Sim. Ok. Eu imagino que o de vocês está aberto e ele está com essa cara aí, certo? Vejam que não tem nada e notem que aquilo que eu falei para vocês, tem muitos cognatos. Ó, file, arquivo, obviamente. New project, o que é? Vamos aí, pessoal. Vamos ver se vocês descobrem o que é New project. Um novo projeto, abrir o projeto, imprimir as configurações, projetos recentes, finalizar, import é importar, visualizar, tools, ferramenta, export, exportar o formato que eu quero exportar, e assim vocês vão ver que ele é muito fácil e simples de usar. Aqui do lado vão aparecer as informações, e aqui embaixo, assim que a gente tiver um projeto, vão aparecer diferentes interfaces para a gente visualizar. Agora, eu tenho que criar um projeto novo e tenho que colocar dados aí dentro, dados que eu ainda não baixei, certo? Mas vamos criar um projeto novo, vamos bem aqui, ó, em File. Vocês estão vendo aí o meu... Eu vou fazendo aqui, vocês vão fazendo aí. Projeto novo, New Project. Agora vocês vão dar um nome para esse projeto novo. Deem um nome curto, por exemplo, o nome de vocês. Não, vamos fazer todo mundo igual. Esse aqui, que é para só aprender. Vamos chamá-lo de aula. Deixem a localização dele aí dentro mesmo. Essas informações iniciais são parâmetros médios para um chute que o método de Newton precisa inicial para determinar a posição. Então, está dando aí 7,5 centímetros para cada um deles. E aqui embaixo, se o de vocês, o time zone, é a diferença em fuso horário entre o fuso horário de onde a gente está captando a informação e o fuso horário de Greenwich. Ou seja, nós somos 3 horas a menos do que Londres, no meridiano de Greenwich. Então, aqui tem que aparecer -3. Eu não sei como é que está configurado de vocês aí, mas se não tiver -3, podem deixar escrever aqui -3. Depois, aceitem que dói menos, é só dar um OK. Vocês estão fazendo aí, gente?
Pronto. Gente, eu preciso do feedback auditivo de vocês. Se vocês estão aí, se estão fazendo, se está lento, se não está, se estão entendendo. Estou sim, professor. Ok. A Arielle me disse que vocês falavam um pouco, mas... E eu disse também para ela que eu não estou acostumado com alunos que falam pouco, que não interagem comigo. Então, eu vou instigá-los a fazer isso, até porque eu preciso que vocês compreendam o que está sendo feito aqui. Pronto. Agora, notem que a gente criou um projeto aula, que aparece aqui do lado, e que aqui embaixo agora ficou tudo branco, e aparece uma série de interfaces. Ó, View Edit, que é essa que a gente está, GPS Proc, TPS Proc, Lever Proc, ajustamento, ponto, superfície, antena, results, são os resultados. Mas está tudo em branco, porque a gente não colocou nenhum dado aí dentro ainda. Eu queria que vocês minimizassem agora o programa e abrissem uma aba na internet, na página do IBGE. Então, todo mundo vai lá. www.ibge.gov.br. Agora vocês estão vendo o meu programa e eu quero que vocês vejam a página. Então, vou parar a apresentação aqui e vou apresentar uma janela. Não. Mas, sei lá. Apresentar a tela inteira. Compartilhar. Quero saber se vocês estão vendo aí a minha página do IBGE agora. Sim, professor. Ok, vocês devem estar nessa página, ibge.gov.br. Ok, o IBGE, eu não sei o que a Arielle já falou para vocês, então talvez eu repita algumas coisas que ela já disse, porque a gente precisa informá-los sobre o IBGE. O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mas ele não trabalha só com geografia e estatística, ele trabalha com geodésia também. O IBGE é o órgão gestor do Sistema Geodésico Brasileiro, tanto de todas as redes, da rede de nivelamento, da rede planimétrica, da rede altimétrica e também de uma rede GPS, que a gente chama de Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo. Para ter acesso a essa informação, a gente vai ter que clicar nesse botão bem aqui de Geociências. Ó. Quando a gente clica nesse botão de Geociências, abre essa janela aqui de possibilidade que a gente pode ter. Inicialmente, como eu preciso trabalhar com dados relativos, eu vou pedir que vocês deem uma xeretada aqui em posicionamento geodésico. E em posicionamento geodésico, eu quero que vocês cliquem em redes geodésicas. Estão vendo aí? Ao clicar aí, ele vai mostrar para a gente as redes que o IBGE toma conta. O mapa de redes, a rede gravimétrica, a rede maregráfica, a rede brasileira de monitoramento contínuo, a rede altimétrica, o banco de dados, a rede planimétrica. Neste caso, a gente vai clicar aqui em cima da rede brasileira de monitoramento contínuo. RBMC. Na hora que a gente fizer isso, ele deve abrir uma página como essa aqui, ó. E aí, vocês vão ver no Brasil todas as redes, todos os pontos da rede brasileira de monitoramento contínuo. Eu vou dar um zoom aqui para a gente ver mais especificamente aqui no Ceará. Vocês podem usar o pan, que é a mãozinha que está aqui do lado, e podem usar o zoom do mais e do menos aqui também para dar. Notem que a gente tem aqui duas estações na região de Fortaleza e Eusébio, que é o CEU, que é em Eusébio, e o CFT, que é no Porto. A gente tem uma estação em Sobral, que é CESB, e a gente tem uma estação bem aqui em Juazeiro do Norte, que está inativa nesse momento, que na verdade não fica no Juazeiro do Norte, ela fica no Crato. Do ladinho do Juazeiro do Norte, bem aqui. Ela está inativa. Notem que, para além disso, se eu quiser, a gente para fazer processamento de base curta, a gente vai utilizar duas estações próximas, ou seja, a estação Eusébio e a estação CFT, uma está pertinho da outra. Agora, para fazer de base longa, eu sugiro que a gente use a estação de Mossoró, no Rio Grande do Norte, que ela está mais distante, ou a estação de Teresina, que é a PI-TM.
ok? Agora, eu estou mostrando para vocês as estações que existem no Brasil. Todas. Inclusive as que estão ativas e as que estão inativas. Agora, onde é que a gente faz para baixar os dados da estação? Vamos voltar na página anterior. Aí a gente vai bem para cá, ó, na Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo. Vamos em download, bem aqui, ó. E aí ele aparece essas coisas todas aqui. A gente quer dados. A gente abre essa janela de dados aqui e vai procurar um ano. E dentro do ano, a gente vai procurar o mês e o dia que a gente quer. Todo mundo, vamos abrir os dados aqui do ano de 2015. Cadê, cão? Só falta agora a gente não conseguir fazer o download deles. Pronto. Vamos pegar do ano de 2017, porque eu não estou conseguindo do ano de 2015. Ok? Então, do ano de 2017, abril de 2015, gente, desculpa. Vamos pegar de 2015 mesmo. Para ficar comparado lá com o exemplo que eu dei na apresentação. Ok. Agora eu queria chamar a atenção de vocês de uma coisa. Notem que para o ano de 2015, eu não tenho 1º de janeiro, 2 de janeiro, 1º de fevereiro, eu tenho dia 001, dia 002, dia 003. Notem que quando chegar no dia 31 de janeiro, eu não tenho 1º de fevereiro, eu tenho dia 32. Por que isso acontece? Porque a gente tem o calendário romano. A gente obedece o calendário romano. O calendário romano divide os anos em 365 ou 366 dias, a depender se é bissexto ou não, e divide em meses. E cada um desses meses tem uma quantidade de dias, e cada um desses dias desses meses tem uma quantidade de semanas. Então, a gente tem o mês de janeiro, que vai de 1º de janeiro a 31 de janeiro. Depois, o próximo dia é 1º de fevereiro, e a gente começa a recontagem até o dia 28 ou 29 de fevereiro, se é ano bissexto ou não. E assim a gente vai fazendo. Só que o sistema GPS não obedece o calendário romano, ele obedece o calendário juliano. E o calendário juliano não tem meses, ele tem dias sequenciais de 1 até 365 ou 366, a depender se for bissexto ou não, sem incluir meses. Então, por exemplo, o dia 1º de fevereiro do ano de 2015 não é o dia 1º de fevereiro, é o dia 32. O dia 2 de fevereiro é o dia 33. E o dia 3 de fevereiro é o dia 34, que, aliás, é o dia do meu aniversário. E acabei de fazer belos 54 anos. Deu para entender aí, gente? Vocês entenderam como é que funciona a contagem do tempo, dias e anos do calendário juliano? Turma? Sim, professor. Ok. Vamos fazer a seguinte pergunta. Que dia é hoje? Dia 16 de fevereiro. Vamos pegar, então, o dia 16 de fevereiro do ano de 2015. Como eu vou saber qual é o dia? Olha só como ele tem. Ele vai de 1 até 360. Será que eu vou ter que contar? Será que eu vou ter que contar todos os... Até 365, ó. Será que eu vou ter que contar todos os dias para chegar? Não. Agora eu queria que vocês abrissem uma outra janela. Vocês estão vendo aí calendário de INSS calendário? Então? Sim. Abram uma outra janela, escrevam aí no Google GNSS calendário, e ele vai abrir essa página. Cliquem nela. E essa é uma página do calendário do sistema GNSS. Notem aí que a gente tem aí no dia 16 de fevereiro de 21, que é hoje, a gente tem... ele diz para a gente qual é o dia do ano. É o dia 47. Tá vendo? A semana, o número juliano, a semana GPS, ele dá tudo. Só que isso tudo é relativo ao ano de 2021.
Então, o dia 16 de fevereiro de 2021 equivale ao dia 47 do calendário juliano de 2021. Só que eu quero saber do ano de 2015, que está aqui embaixo. Cliquem no ano de 2015. Pronto. Clicou no ano de 2015, o dia 16 de janeiro de 2015, cliquem nele e aqui em cima vai aparecer, olha lá, é o dia 47. Certo? Todo mundo entendeu? Então, essa página é uma página que ajuda a gente a fazer a correlação entre o dia do calendário romano e do calendário juliano. Além disso, aqui em cima tem aquelas chamadas efemérides precisas que a gente vai utilizar para fazer o processamento. E a gente vai usar essas órbitas finais GPS que estão aqui, ó. IGS 18 do 321.sp3e. Esse arquivo deve ser baixado, porque aí esse aqui já é a informação desde o ano 2015 que a NASA colocou sobre as efemérides precisas, ou seja, a posição correta dos satélites, já descartado todo o deslocamento deles, e a gente vai usar isso para processar também. Então, baixem, por favor, esses dados, só clicar nele. E baixar. E gravem aí o dia relativo ao dia 16 de fevereiro, que é o dia 47. Vamos voltar lá na nossa rede brasileira de monitoramento contínuo e procurar o dia 47. Pronto. Quando vocês clicarem nesse triângulozinho aqui do lado, vão aparecer todas as estações da RBMC que estavam ativas no dia 47, que é o dia 16 de fevereiro do ano de 2015. Cada uma com seu código e os dados que foram coletados nela durante 24 horas registrados aí. Por favor, baixemos 3 estações. Uma para servir de rover, ou seja, de ponto desconhecido, outra para servir de base curta, outra para servir de base longa. Vamos pegar as estações que a gente conhece. CEU, que é o Eusébio, baixar essa estação. Vamos pegar o CEFT, que é aqui, ó, CEFT. E vamos pegar a estação do Crato, que nem no dia 16 de janeiro de 2015, hoje não está funcionando, mas em 2015 estava. Certo? Vamos pegar essas 3 estações. Eu não sei de vocês, mas o meu está aguardando o IBGE fazer o download aí. Vocês estão conseguindo baixar ou está rodando aí também igual... Não, está baixando, né? Eu nem abrir a rede brasileira. Eita, quem que está falando? Luiz Paulo. É multiplayer aí, pessoal. Eu abri todos os outros sites, abri o YouTube, abri o do GNS Calendar, abri tudo e entra, só não do IBGE. O site do IBGE é pesado mesmo. No meu já baixou aqui o CEU, que é o Eusébio, o CFT, que é... Nesse caso, vocês vão ter que baixar depois e fazer o processamento, vai ficar só vendo o que eu vou fazer aqui na sequência. E aí depois basta pegar o vídeo da aula e fazer o processamento com o que você baixar depois. Certo? Pronto, no meu, vocês estão vendo aí, né? Baixou já o Eusébio, o Cefet e o Crato. Esses 3 arquivos são os arquivos que a gente vai utilizar. Um eu vou utilizar para servir como se fosse o meu ponto desconhecido, e é por isso que a gente vai conseguir avaliar exatidão também, porque a gente sabe a coordenada dele. O outro a gente vai utilizar como base curta, o outro a gente vai usar como base longa. Não esqueçam que a gente está trabalhando aqui, ó. Esses 2 aqui, pertinho do outro. Vai, BGE. Não vai dar para visualizar aqui. A página do IBGE demora muito para atualizar, mas eu vou mostrar para vocês já lá no... E o outro de base longa, que é o ponto que está bem aqui no sul do Ceará, lá no Crato, bem aqui, tá certo? Pronto. Já baixamos esse negócio, agora eu recomendo a vocês que façam o seguinte, organizem essas informações tudo dentro de uma pasta, porque vocês vão precisar mandar essa pasta para poder ser corrigido ou por mim ou pela Arielle. Então, eu vou abrir no C aqui, no disco C, uma pasta nova. E eu vou chamar essa pasta de aula
GNSS. Dentro dela não tem nada, mas eu vou colocar dentro dela os arquivos que a gente acabou de baixar. Esse e esse. Pronto. Agora, eu vou descompactar essas pastas. Cada uma delas. Pronto, estão descompactadas. E eu sei, eu tenho certeza que... Tem alguém querendo entrar na sala, hein? Não. Fernando foi embora mesmo, né? Eu tenho certeza que os dados que eu peguei são do dia 16 de fevereiro de 2015, porque eles equivalem ao dia 47. Vocês não estão vendo... Meu Deus, vocês não estão vendo a minha tela. Vocês estão vendo ainda o IBGE, né? Não, a gente tá vendo os arquivos. Vocês estão vendo os arquivos? É. Estão vendo os arquivos, gente? Sim, professor. Pronto, eu abri aqui. Na hora que eu abri, por exemplo, eu abri a pasta do Eusébio, que é o CEU. Notem que ele tem todos eles têm 4 caracteres alfanuméricos, que é o nome da estação. CEU é a estação do Eusébio, CFT é a estação do Porto, aqui em Fortaleza, CRAT é a estação do Crato, lá no sul do Ceará, no Cariri cearense. 047 é o dia GPS, que equivale ao dia 16 de fevereiro de 2015. Significa que tudo foi feito numa única sessão, não houve descontinuidade na hora que eles foram coletar. Agora, quando eu clicar, por exemplo, no CEU, notem que vai ter 4 arquivos diferentes. Vou ter todos eles com o mesmo nome. A única coisa que difere é a extensão aqui, ó, GMNIO, ou O, como diz aqui no Ceará. Então, a gente vai usar 2 desses arquivos, que é o Eusébio N e o Eusébio O, que é o arquivo de navegação e o arquivo de observação. No arquivo de navegação, vem as informações sobre quais eram as posições dos satélites naquele momento, naquele dia, naquelas horas, naquelas épocas. E no arquivo de observação, vem as informações das observáveis, que são as informações que nos permitem determinar as distâncias entre cada um dos satélites e o nosso receptor durante todo o período do dia que ele ficou ligado. Eu queria, se vocês baixassem, se vocês não baixaram, vocês vão só ver aqui o que eu vou abrir. Eu vou abrir o arquivo de observação para mostrar para vocês como é que ele é. Eu vou abrir esse arquivo, abrir com mais aplicativos, vou abrir com o bloco de notas. Não, vou abrir com o WordPad. Ele é um arquivo texto, viu, gente? Ele é um arquivo no formato ASCII. Pronto. Olhem lá. Olha só isso aí. Que legal, né, gente? Vocês estão vendo aí o arquivo? Sim, professor. Pronto. Agora eu vou explicar para vocês. Eu aumentei aqui o zoom só para vocês perceberem. Gente, eu estou fazendo o possível para que vocês compreendam essas coisas. Eu sei que é muito técnico, eu sei que é muita informação, mas não tem como ser diferente a gente estando distante um do outro. Pois bem, esse é o arquivo de dados de observação no formato HYNIX 2.11. HYNIX é um acrônimo é uma sigla de Receiver Independent Exchange Format. Ou seja, é um arquivo texto dos dados de observação que foram coletados independente de qual tipo de receptor eu utilizei. Imaginem que a gente tem diversos tipos de receptores de fabricantes diferentes e esses fabricantes escrevem em linguagem de máquina os arquivos de formato diferente. Por conta disso,
para a gente poder trabalhar com mais de um receptor no mesmo trabalho, o que se fez foi criar um padrão internacional, que a gente chamou de formato Hynix, em formato de texto, onde todos os fabricantes seriam obrigados a escrever neste mesmo formato, independente de se eu sou da Leica, da Trimble, da Topcon, de qual era o fabricante. E aí esse formato é o formato que é, digamos assim, interoperacional, independente do fabricante que a gente usa. Aí aqui tem a hora, o dia, que isso foi coletado, foi processado, quem fez foi o IBGE, o número do receptor, o código do receptor, a altura da antena. Aqui tem a posição inicial aproximada em coordenada X, coordenada Y e coordenada Z do receptor. Ou seja, a primeira vez que ele conseguiu captar 4 satélites, ele calculou uma coordenada aproximada com aquele chute inicial de 7,5 cm. E essa coordenada é a coordenada que aparece aqui, em coordenada cartesiana geocêntrica. A posição aproximada dele, a antena. Aqui diz que ele tem, ele é um receptor que recebe dados da portadora L1 e da portadora L2, e tem 4 observáveis. Ele recebe dados de comprimento de onda da portadora L1, código C1, comprimento de onda da portadora L2 e código preciso na portadora L2. Ok? Em qual intervalo de épocas ele gravou os dados? Ele gravou os dados observando a cada 15 segundos. Ok? Então, a cada 15 segundos, ele observou um dado. Por exemplo, a hora cheia. 9 horas da manhã. Ele pegou e gravou um dado. 9 horas, 0 minuto e 15 segundos. Ele gravou de novo. 9 horas, 0 minuto e 30 segundos. Ele gravou de novo. 9 horas, 0 minuto e 45 segundos. Ele gravou de novo. 9 horas, 1 minuto e 0 segundos. Ele gravou de novo. E assim ele foi fazendo a cada 15 segundos durante as 24 horas do dia que ele ficou ligado, no intervalo de 15 segundos. Chega num determinado momento que é dito aqui qual é a hora da primeira observação. A hora da primeira observação, o tempo da primeira observação, ele é o tempo total. Então, isso foi feito no dia 16 de fevereiro de 2017. Acho que eu baixei o arquivo de 2017, não 2015. A 0 hora, 0 minuto e 0 segundo. E o dado que ele pegou foi dado GPS. Se ele tivesse pegado dado GLONASS, estava aqui GPS e GLONASS. Se ele tivesse pegado Galileu também, estava GPS, GLONASS e Galileu. Certo? Pronto. Aqui, end of header, ou seja, o final do cabeçalho. E aí começa, no dia 16 de fevereiro de 2017, a primeira observação de 0 hora, 0 minuto e 0 segundo. Quantos satélites ele tinha? Aparece aqui, ó. 21 satélites ele gravou nesse instante. Ou seja, no dia 16 de fevereiro de 2017, quando ele foi ligado, a 0 hora, 0 minuto, 0 segundo, ele olhou, entre aspas, para cima, e do céu ele captou informação de 21 satélites. Aí tem um separador, que é esse G. Esse G aqui é como se fosse um espaço, certo? Quais satélites eram eles? Desses 21. O satélite 22, o satélite 26, o satélite 17, o satélite 02, o satélite 13, o satélite 8, o satélite 1, o satélite... E assim sucessivamente, até aparecer todos os 21 satélites. Até aqui. Depois, aqui embaixo tem a matriz de dados. E o que é essa matriz de dados? Essa matriz de dados são aquelas 4 observações observáveis que ele pegou. Lembrem que ele pega 4 observações. L1, C1, L2, P2, para cada satélite. Então, eu vou ter aqui L1, C1, L2, P2. O primeiro satélite que foi observado, que foi o satélite 22. Então, esses dados aqui, esse dado aqui de 119 milhões 16.429,687 é contagem de ciclo da portadora L1, ó, que é a primeira observáveis. Eu vou só diminuir aqui para vocês verem tudo junto. A primeira observável é a portadora L1. Contagem de ciclo da portadora L1 para o satélite 22, naquele instante de 0 hora, 0 minuto, 0 segundo, de 16 de 2 de 2017.
Depois, a outra observável é o código baseado na portadora L1. É o código C1, olha lá. 22.000, não. 226.000, não. Tá. 22.648.057 metros. Significa que ele estava a 22.000 quilômetros de distância ao satélite nesse momento. Isso aqui já é uma pseudodistância, baseada no código P1. Assim como isso aqui, ó, de 22.648.062, que é diferente desse, é a mesma pseudodistância, só que baseada agora no código P2 e não no código P1. E assim ele faz isso, as 4 observáveis, nessa primeira observação, para todos os 21 satélites. Depois vem a segunda observação. A segunda, no dia 16 de 2 de 2017, a 0 horas, 0 minutos e 15 segundos, ou seja, 15 segundos depois, ele estava de novo observando 21 satélites. Quais satélites eram esses? Esses que estão aqui. E aí a matriz de dados para ele. E ele vai fazendo isso a cada 15 segundos, durante todo o tempo que ele estiver ligado. Vocês compreenderam aí o que é esse arquivo Hynix, gente? Que é o arquivo que a gente vai processar? Turma? Turma, vocês estão aí? Sim, professor. Ok. A gente vai usar para o processamento e carregar dentro do nosso programa esses arquivos que foram baixados aqui, que foram descompactados. Agora eu vou voltar, vou dividir com vocês. Vocês estão vendo aí o Leica GeoOffice? Sim. Pronto. Nosso arquivo não tem nada. Então, a gente vai agora importar para dentro do nosso projeto, aqui no import, ó, raw data, os arquivos que a gente coletou. Agora, esses arquivos não estão nessa pasta. Os arquivos estão numa pasta lá no C que eu criei. Pronto. Estão na pasta aula GNSS. Lembra que eu coloquei aqui, ó? Eu fui com essa setinha aqui procurando ele até que eu achei onde ele estava. Pronto, aqui estão os arquivos. Então, eu vou abrir aqui o CEU, não aparece nada. Por que não aparece nada? Porque o tipo de arquivo aqui está errado. Ó. Eu tenho que mudar aqui para arquivo Hynix Files. Ó, aparecem meus arquivos. Aí, daí eu vou pegar o arquivo N, que é o de navegação, e o arquivo O, que é o de observação. E vou importar. Sim, aceito. E ele vai trazer os dados no formato Hynix do Eusébio para cá. Olha só, o bichinho apareceu aqui, tá vendo? Eu vou fazer a mesma coisa com os outros arquivos. Eu importei do Eusébio, agora eu vou importar o arquivo de navegação e de observação do CFT. Vou importar. Vamos aceitar. Vou fechar. E agora eu tenho os dois, ó. O arquivo do Porto e o arquivo do Eusébio. E agora eu vou pegar o outro mais distante, que é o arquivo do Crato. Vou para cima novamente, abro o Crato e vou pegar o arquivo de navegação e o arquivo de observação. Vou importar. Inserindo ele dentro do projeto. Ok. Vou fechar. Olha aí, gente. Agora, vocês estão vendo aí os pontos? A gente está aqui na aba View Edit. O arquivo do CFT, o arquivo do Eusébio, que a gente vai fazer com base curta, e o arquivo do Crato, que está no sul do Ceará, lá no Cariri Cearense, que a gente vai fazer com base longa. Se a gente tivesse um mapa aqui do Ceará, isso aqui estaria assim, ó. Entendido aí, gente? Sim, professor. Eu estou indo com bastante calma, embora demore um pouco mais, mas a partir de agora vai ser mais rápido, porque o processamento dele é bem rápido. Esse programa, ele processa mais de 10 mil sistemas por segundo. Então, ele processa isso muito rápido. Eu só tenho que mostrar para vocês as configurações. Bem, esses são os arquivos que a gente vai utilizar. Eu vou utilizar o CEFT como sendo o arquivo rover, ou seja, o arquivo de coordenada desconhecida. Nele eu não vou fazer nada. Agora, o arquivo CEU vai servir de referência para a base curta. E o arquivo CRAT do Eusébio e o arquivo CRAT do Crato
vai servir de referência para a base longa. Mas para fazer isso, eu tenho que mudar as coordenadas dele, eu tenho que alterar as propriedades dele. Esse quadradinho aqui, em algum lugar por aqui, deixa eu ver se eu não vi edit, tal, mostra, não sei onde é que a gente mostra. Só um instante, gente. Bem, não sei onde é que aparece, não sei se você está aparecendo, mas em algum lugar aparece a legenda dele. Esse quadradinho verde que está aparecendo aqui significa que ele é um ponto navegado. Eu vou deixar só o CFT, que é o ponto navegado, como é o que a gente quer calcular, e vou clicar com o botão esquerdo em cima do CEU e do crato. Aí vai aparecer isso aqui, a gente clica em propriedades. Nas propriedades do CEU, viram que ele ficou azul aqui agora. Eu tenho que tirar ele de classe de ponto navegado para ser ponto de controle, porque ele passa a ser um ponto de referência. E aí, a gente vai colocar as informações dele aqui. Só tem uma coisa, eu não mostrei para vocês ainda onde é que a gente tira essas informações. Vamos voltar lá na página do IBGE que faltou mostrar um negócio para vocês. Só um minuto, gente. Eu não sei. O IBGE mudou a página dele e eu não sei onde ele botou essas informações, mas eu vou já descobrir. A gente tem que baixar os dados, que é o arquivo de navegação e de observação aqui, mas em algum lugar eu preciso baixar os relatórios também. Aqui, ó, bem aqui embaixo. Relatório, tá vendo? Então a gente vai clicar bem aí e vai baixar o descritivo de cada uma dessas estações. A estação que a gente baixou lá, que é a estação CEU, a estação CFT e a estação CRAT, que é a estação do crato. O que tem em cada um desses relatórios, desses descritivos? Tem as coordenadas e os desvios padrões, ou seja, as coordenadas verdadeiras de cada uma dessas estações. Como ela vai servir de referência, eu vou ter que colocar também, além da coordenada, eu vou ter que colocar o desvio padrão dela. Deixa abrir, o de vocês deve estar demorando também, como está no meu aqui. Eu não entendo isso, como é que a gente tem 200 mega, 240 megas de velocidade de internet, a gente não consegue abrir um arquivo PDF pela internet. Bem, pronto, abriu aqui, vocês devem estar vendo aí, estão vendo aí, gente? Sim, professor. Pronto. Eu abri aqui um arquivo desse que baixou. Esse aqui é o relatório da estação do crato. Notem aí, nome da estação. Crato, identificação, CRAT, código, vem todos os dados dela. E bem aqui tem as coordenadas verdadeiras, que eles chamam de coordenadas oficiais, em siglas 2000, em 3 sistemas. Sistema de coordenadas geodésica, latitude, longitude e altura epicloidal. Sistema de coordenada cartesiana, X, Y, Z. E sistema de coordenada UTM, norte, oeste e meridiano central. E aqui do lado tem os desvios, que é o desvio padrão. Ok? Então, a gente tem que confirmar se essas coordenadas... No caso, eu vou abrir o do Eusébio. Esse aqui. A gente tem que confirmar se essas coordenadas estão lá, se elas são as coordenadas que estão lá, e se não forem, a gente tem que pegar essas e colocar lá. E o sigma. Notem aí, 1 milímetro, 1 milímetro e 7 milímetros. Agora eu vou voltar para cá, para o programa. Vou colocar aqui 1 milímetro, 1 milímetro, 7 milímetros. E essas coordenadas aqui, eu não vou alterar aqui, eu vou deixar do jeito que elas estão, mas vocês têm que conferir com aquele relatório lá. Se tiver diferente, tem que botar exatamente o que está lá. Lá está -3, aqui está S. Então, a latitude lá pode ser norte ou sul, negativa ou positiva. Então, o sul já é negativa, não precisa botar um menos, porque já está sul aqui. Assim como a longitude oeste e a altura. E aí eu vou mandar aplicar. Notem que agora ele vai deixar de ser um quadradinho azul e vai passar a ser um triângulo. Por quê? Ó, triângulo verde. Por quê? Porque agora ele é uma referência, uma estação de referência. Faremos a mesma coisa aqui com a estação do crato. Eu tenho um ponto aqui. Deixa eu tirar ele daqui. A estação do crato. Clica em cima dela.
propriedades, vai abrir a janela, mudem aqui para controle, e aí ele deixa editável isso aqui. Agora a gente pega o descritivo do crato e muda as precisões aqui, ó. 1 milímetro, 2 milímetros e 2 milímetros. Então, vamos lá. 1 milímetro, 2 milímetros, 2 milímetros. Confere se as coordenadas estão iguais, manda aplicar, dá um OK, e ele também é transformado em referência. Então, o que a gente vai calcular, ficou aqui o CFT, esse triângulozinho aqui vai ser a base curta para calcular esse ponto, e esse triângulozinho aqui vai ser a base longa para calcular esse ponto. Ok? Estão aí dentro, mas não foram calculados ainda. Eles são calculados bem aqui no GPS Proc, ó, aqui embaixo. A gente está na aba View Edit, agora a gente vai para a aba GPS Proc, bem aqui, ó. Embaixo. Pronto, estão aí os três arquivos. Notem que este arquivo aqui, o CFT, é o arquivo que a gente vai calcular. Então, se eu clicar aqui em cima dessa barra com o meu mouse, com o botão direito, e tenho que escrever hover, e ele vai ficar verde, porque ele vai ser calculado. As outras duas, eu vou clicar como estação de referência, e elas vão ficar vermelhas. Então, o Eusébio é a estação de base curta, e o crato é a estação de base longa. Pronto, agora está tudo preparado para eu fazer o processamento das diferentes observadas. A primeira coisa que a gente vai fazer, então, é clicar bem... Eu posso ir aqui no GPS Proc, parâmetros de processamento, vai abrir essa janelinha. A primeira coisa que eu quero fazer é fazer o processamento absoluto do meu ponto. O processamento absoluto significa que eu não vou ter referência. Então, eu vou desclicar. Vou cancelar aqui. Eu vou desclicar esse, e esse aqui, eu vou, com o botão direito, eu vou clicar no SPP. Ele vai ficar laranja, que é Single Point Position. Cliquei nele, que é o que a gente vai calcular, ó. SPP, Single Point Position. Agora, eu abro lá o GPS Proc, parâmetros de processamento. Ângulo de corte, 15 graus, que é... Não vou pegar nenhum satélite que está abaixo de 15 graus do horizonte para não ter multicaminhamento. Efemérides transmitidas. O tipo de solução não é automático. Eu quero aí só código. E apenas GPS, porque eu não vou trabalhar com os outros sistemas. Aqui embaixo a gente tem que clicar esse option de mostrar parâmetros avançados. Aí vai abrir aqui em cima. Na estratégia que está aqui em cima, a gente vai clicar em L1. Por quê? Porque eu quero pegar apenas o código que vem modulado na portadora L1. Ok? Pronto. Dou um OK. E agora, basta ir aqui no GPS Proc de novo e mandar processar. Ó. Ok. Ele vai processar. Pronto. E aqui na aba Results, ó, resultados, bem aqui, ele já clicou, ele já mostra para a gente quais foram as coordenadas obtidas para esse ponto. Ele mostra um relatório de processamento, na verdade. Olha lá. Projeto, a data do processamento, a hora, o programa que foi feito. E aqui embaixo mostra um monte de coisa. As coordenadas finais. Latitude, longitude, altura elipsoidal. A observável que foi processada foi o código de navegação que vem na portadora L1. E os desvios para essa, desvio em latitude, desvio em longitude, desvio em altura. Esse indicador aqui, que é o Position Quality, 0,0297, é o indicador que é isso, a raiz quadrada disso aqui ao quadrado, mais isso aqui ao quadrado. E é esse indicador que vocês vão utilizar para fazer a comparação do que é mais preciso e do que é menos preciso. Nesse caso aqui, 29 milímetros de incerteza para esse ponto. Pronto, vamos voltar lá para o GPS Proc.
A segunda coisa que vocês vão processar é o processamento do IBGE. Esse vocês vão pesquisar lá na página do IBGE. Vou mostrar aqui para vocês a página do IBGE, para vocês verem que tem. Vou voltar aqui. A página do IBGE, Geociências, Serviço para Posicionamento Geodésico, IBGE PPP. Ó. Aí aqui, clicando, vai aparecer um lugar onde você vai processar os dados. Tem um manual explicando como é que faz, se vocês quiserem baixar em PDF, está aqui. Mas aqui basta que vocês escolham um arquivo aqui, ó. Clicou aqui, ele vai abrir um local para o arquivo, vocês vão mandar os 2 arquivos para lá, que vocês baixaram do próprio IBGE, para mandar ele processar. Vão colocar um e-mail válido para ele devolver para vocês aqui, e ele vai devolver para vocês as informações já processadas. Eu vou deixar vocês lerem esse manual e fazerem isso automaticamente para obter. E também vai ter as coordenadas e vai ter também o desvio, o position parity. Esse é mais um que vocês vão comparar. Ok? O primeiro deles, que eu não fiz a comparação com vocês, que é o posicionamento instantâneo absoluto, na verdade vocês já têm. Por quê? Porque ele é essa coordenada aqui, ó. O XYZ, que está no cabeçalho do arquivo Heinix de observação, ele é já as coordenadas que vocês vão usar no ProGrid como a primeira coordenada aproximada desse ponto instantâneo. Só basta transformar no ProGrid, já é o primeiro dado de vocês. E a aproximação dele, ou seja, o desvio padrão dele, é dito aqui que é de 1 milímetro. O que não é verdade, vocês vão descobrir isso depois de transformarem. Então, a gente já tem 3. O primeiro sai da transformação disso aqui no ProGrid, com essa incerteza. O segundo é o SPP, o terceiro é o PPP. O SPP a gente fez no Leica GeoOffice, e o PPP vocês vão fazer na página do IBGE. Ok? Pronto. Agora a gente já fez os 3 processamentos absolutos. Vamos fazer os processamentos relativos, que são 6. Então, agora sim, eu vou clicar com o botão direito nesse ponto, que é o nosso. Ele vai ter que ficar verde por over. E vou clicar na base curta, que é o Eusébio, para ela ficar vermelha. A outra eu deixo cinza mesmo, porque ela vai ficar inativa. O que foi esse blue aí? Pronto. Ok? Então, o Crato, por enquanto, eu não vou utilizar, que é a base longa. Eu vou usar só a base curta, que é o Eusébio, e o meu ponto, que é o Rover, que é o CFT. Agora, como eu já configurei, eu vou fazer processamento relativo. Então, eu vou de novo aqui no GPS Proc, parâmetros de processamento. Abrir essa janelinha. O que eu vou fazer aqui é processamento relativo usando um receptor de navegação, ou seja, apenas código que está na portadora L1. Já está tudo configurado. A diferença é que o outro, eu fiz o processamento dele isolado, e agora eu estou fazendo o processamento dele relativo, de um em relação ao outro. Então, do jeito que ele está, agora basta mandar processar. Sim, dou OK aqui, ele vai processar e vai abrir um outro results. Notem que tem um segundo processamento aqui. Nesse momento me ocorre uma coisa que eu não disse para vocês, mas eu preciso dizer. Esse programa, por default, por padrão, ele guarda só 3 resultados. Então, para alterar aí, se vocês vão fazer 6, 7, 8, 9 resultados, ele vai sempre substituindo o quarto pelo primeiro, o quinto pelo segundo, e assim sucessivamente, guardar 3. Para mudar isso, tem que vir bem aqui em Results, ó. Configuração de resultados, e mudar de 3 para 10. Aí ele vai guardar os 10 processamentos que vocês fizerem. Se não fizer isso, vocês vão processando e vão perdendo o que fizeram. E vocês vão precisar de todos eles, todos os reportes, para poder fazer a comparação no relatório de vocês. Aí aqui, novamente, tem as coordenadas finais e os seus desvios padrões. Ok? Pronto, vamos voltar lá no GPS Proc de novo. Agora, eu vou continuar com a base curta, só que eu vou utilizar um receptor de uma frequência, não mais código. Então, eu vou usar código
e fase. Então, não vai ser mais aqui, o tipo de solução vai ser mais cold, vai ser float, que significa usar a fase e o código no formato flutuante. Pronto, o resto tudo igual. Vou dar um OK. Vou mandar processar. Agora, ele vai processar o código e a fase que vem na portadora L1, no formato float. E vai dar um terceiro resultado, um terceiro report, que está aqui. Agora, eu vou processar como se fosse de dupla frequência, ou seja, não quero mais só em L1, quero em L1 e L2, GPS proc, parâmetro de processamento, e bem aqui em estratégias, vou deixar o float aqui, bem aqui em estratégias, eu vou usar não mais o L1, vou usar o ion free, que é o L3, que é a combinação linear da portadora L1 e a combinação linear, junto com a combinação linear da portadora L2, isso fazendo com que a gente descarte os efeitos do atraso na ionosfera. Então, a gente vai usar o L3 aqui, simulando os dados de um receptor de dupla frequência. E vamos mandar processar. Ele vai processar, olha lá, ion free, L3, e vai ter um quarto resultado aqui. Novamente com coordenadas finais e novamente com desvios padrões. Notem que é L3 e as coordenadas e os desvios padrões. Pronto, já fiz os 3 processamentos de base curta. Agora eu vou voltar no GPS proc aqui e fazer o processamento de base longa. No processamento de base longa, eu inativo o Eusébio e ativo em vermelho como referência o Crato. Porque o Crato agora é a estação que vai servir de referência para mim. Vou fazer agora daqui para o Crato. Ok? Então, no GPS proc, notem que agora o que ficou inativo foi o Eusébio, que era a base curta, e a base longa ficou ativa, que é o Crato, que está em vermelho. Agora eu vou fazer a mesma coisa, fazer processamento, mudando os parâmetros de processamento para float para uma frequência, na portadora L1, simulando, fazendo base longa, relativo de base longa com uma frequência, e processar. Vou ter mais um resultado. Tá aqui. Volto lá no GPS proc, e agora eu vou fazer a mesma coisa no parâmetro de processamento, só que não mais de uma frequência, de dupla frequência, que vai ser o L3. E dou um OK. E vou processar novamente. E vou ter um quinto ou um sexto resultado dos processamentos que eu fiz. Notem que aqui embaixo eu vou ter ion free, a minha estação é o rover, que é o CFT, e a minha referência é o Crato, que está lá longe. As coordenadas da estação de referência, as coordenadas finais calculadas e o desvio padrão para cada uma delas. Notem que agora ele já está com um position quality de 0,9 milímetros de incerteza. Bem, é isso que vocês vão comparar para fazer. Bem, a gente já fez 6 processamentos aqui. Um que a gente pegou, eu vou recapitular. O primeiro processamento é o processamento instantâneo, que a gente pega basta pegar as coordenadas que vieram no próprio Hynix e converter no ProGrid, e esse já é o processamento instantâneo. Depois, o segundo processamento é o SPP, foi o primeiro que a gente fez aqui, que aparece aqui embaixo. Foi esse aqui, que foi o SPP. Apenas código, GPS, pronto, SPP, aqui, ó. Single Point Position, posicionamento absoluto médio, ok? O terceiro é o PPP, que vocês vão fazer do IBGE. Aí o quarto, o quinto e o sexto, que são esses 3 aqui, foi para base curta, simulando de navegação, de uma frequência e de dupla frequência. O quinto e o sexto foi a mesma coisa, de uma frequência e de dupla frequência, mas só que base longa. Tem mais um que eu quero que vocês façam, que eu não vou fazer aqui, vou deixar para vocês aprenderem, porque já está quase meio-dia, mas eu vou dizer para vocês como é que faz e qual é o tipo de processamento que vocês vão fazer. Depois que vocês tiverem todos os resultados aqui, e vocês souberem já qual foi o menor de todos eles, montar a tabela, digamos, só
por descargo de consciência, só para fazer o exemplo aqui, digamos que o menor de todos, eu não vou comparar, digamos que o que teve menor position quality foi esse aqui, de todos, que é o posicionamento de receptor de dupla frequência, L3, para base longa. Aí o position quality desse aqui foi o menor. Ok. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão repetir este processamento com uma única diferença. Ao invés de usar a coordenada, usar a efeméride de navegação, que é o broadcast, vocês vão utilizar no parâmetro de processamento a efeméride precisa. Notem que a efeméride de todas que a gente utilizou foi broadcast, mas nesse momento vocês vão utilizar a efeméride precisa. Para saber se tem uma influência, você usar a posição do satélite que é transmitida pelo próprio satélite, que é a broadcast, ou a informação de posição do satélite que a gente capta da NASA a posteriori, que é aquilo que eu peguei com vocês lá no SP3, na página do GPS Calendar, que é esse arquivo aqui, ó, que eu pedi para vocês baixarem. Tá vendo? Ele vem zipado, vocês vão baixar ele para dentro daquela pasta que a gente criou lá, e depois lá vão dizipar e vão carregar no programa. Onde é que carrega no programa? No mesmo lugar onde a gente carregou os outros. Aí aqui vocês mudariam para Precise, dariam OK, mas antes disso vocês têm que importar bem aqui, ó, importar efeméride precisa. Aí vocês vão lá dentro da pasta, onde não está na área de trabalho, está lá naquela pasta onde vocês baixaram, vai aparecer aquele SP3 aqui, vocês importam ele para dentro daqui, e aí fazem o processamento novamente. Deixa eu ver se eu consigo a internet para baixar aqui. A internet lenta. Bem, vai demorar um pouco, mas é aqui que baixa. Vocês baixem daqui. Depois que ele baixar, vocês descompactem. Carreguem ele no sistema bem aqui. Importar, efeméride precisa. Ele abre uma janela. Vocês vão lá na pasta de vocês, onde ele está, onde tiver feito o download. E aí, importem ele aqui. Mudem lá no parâmetro de configuração de GPS Proc, de broadcast para Precise. Dão OK e mandem processar. E aí vocês vão ter um novo processamento, que é o melhor processamento de vocês, só que ao invés de utilizando a efeméride broadcast, que é transmitida, vocês vão usar a efeméride precisa, que é feita pela NASA. Com todos esses resultados aqui, esses relatórios que tem em cada um deles, vocês vão fazer o relatório de vocês, para entregar como um relatório técnico de análise e comparação de resultados de processamento. Bem, galera, eu sei que é muita informação. Eu sei que... Vou parar a apresentação aqui. Tem muita coisa para vocês processarem, mas eu vou deixar em aberto para vocês escolherem o dia, o mês e o ano para baixarem o dado, desde que cada um baixe num dado diferente. Vocês são 5. São 365 dias por ano, nos últimos 20 anos tem dados da RBMC, então acho pouco provável que vocês peguem o mesmo dia, a mesma semana, o mesmo mês, no mesmo ano, todos. Então, cada um pega um dia diferente, baixa os dados, repete esse processamento e com os resultados faz o seu relatório. Eu vou deixar essa apresentação lá com a Arielle, e assim que essa aula gravada tiver baixada do Meet, eu também deixo lá o link para a Arielle para que vocês façam o trabalho de vocês. Qualquer dúvida, eu fico disponível. Eu estou no grupo de WhatsApp de vocês. Podem perguntar qualquer dia, qualquer hora, eu tiro a dúvida de vocês. Tá bom assim? 10 para o meio-dia. Vocês querem dizer alguma coisa? Perguntar se eu estou doido? Pode falar, Janinho. Não, professor, só pedir para o senhor repetir essa parte aí do relatório. Ah, tá. Deixa eu apresentar aqui Deixa eu apresentar. Vou voltar para o PowerPoint. Uma janela. Gente. Espera aí.
inteiro. Compartilhar. Pronto. Estão vendo aí o meu PowerPoint? Gente, Sim, professor. pronto. Estão vendo a página resultados, né? Isso. Ok. Vocês vão ter os relatórios de processamento, que são aqueles arquivos gerados lá dentro do Leica GeoOffice. Cada um deles vocês vão ter as coordenadas. Vocês vão usar para converter esses arquivos do ProGrid, para todo mundo ficar em projeção UTM. Depois vocês vão criar uma tabela dessas coordenadas similar àquela que eu mostrei para vocês, onde vai ter aqui... Estão vendo aí o exemplo de tabela? Sim, dá para ver. Ok. Cada uma das condutas, a ordem que vocês fizeram, as coordenadas UTM, norte, este, a altura de cada uma delas e o desvio, que é aquele position palette para cada uma delas. Também vamos fazer para essas coordenadas um gráfico bidimensional, só levando em consideração norte e este, não a altura, para saber quem é que está mais perto. Obviamente, quem estiver mais perto da coordenada oferecida naquele relatório lá que é dado pelo IBGE, para o ponto CFT, vai ser aquela que é mais precisa. E aquele as que estiverem mais próximas da coordenada dada pelo IBGE naquele relatório, vai ser a mais exata também. E aí vocês vão poder fazer aquelas comparações todas. Em relação ao que vocês vão fazer, vocês vão pegar os relatórios de processamento, vão converter no ProGrid, vão fazer a tabela e vão fazer o gráfico. Ok? Agora, eu vou mudar isso aqui. Não quero um formato de artigo, não. Eu quero em formato de relatório técnico. Eu vou mudar isso aqui para antes de colocar lá. Vocês vão fazer um relatório técnico, onde vai ter um resumo, uma introdução, objetivo, contextualização. Nada muito grande, viu, pessoal? No máximo aí, 4 páginas com tudo isso. Como é que foi o processamento no materiais e métodos, que dados é que vocês coletaram. Coletei dado da RBMC junto com dado meu, quais foram os tipos de processamento que vocês fizeram. Vão apresentar os resultados. Na apresentação de resultados vai aparecer aquela tabela e o gráfico, e nas conclusões, na análise de resultado e conclusões, vocês vão tentar responder aquelas perguntas que estão no começo aqui, que são as questões motivadoras. Essas aqui. E aí vocês, se tiverem feito consulta bibliográfica, coloquem referências, como é um relatório técnico, e me entreguem. Eu vou mudar aqui o roteiro do projeto para fazer o formato de relatório, dizer o que é que tem em cada um deles e colocar a data de entrega. Tá certo? Eu vou deixar a data de entrega a critério da professora Arielle, porque eu não sei como é que ela está cozinhando isso para vocês. Os meus alunos eu estou dando 2 semanas para entregarem, não sei se ela dá 2, se dá 1, se dá 3, vou deixar com ela para dizer quando é que vai ser a entrega. Ok? Ok. Mais dúvidas? Então é isso, pessoal. Me despeço aqui. Não sei se a gente terá mais contato durante esse semestre, acho que não. Mas eu vou estar na turma de vocês no WhatsApp, e se vocês precisarem de alguma ajuda, é só falar comigo. Bom final de curso para vocês, bom final de feriado, se vocês conseguirem. Vão almoçar, porque gordo só pensa em comida. Então, já estou sentindo o cheiro do almoço ali faz tempo. O negócio de trabalhar em casa, eu fico sentindo o cheiro da cozinha. E é isso. Mantenham-se isolados, não aglomerem, não vão para a festa, não se juntem com ninguém que não sejam os seus, e vamos continuar vivo até o final dessa pandemia, que a vacina está chegando. Abraço em todo mundo. Me despeço aqui. Tchau, professor. Tchau. Tchau, Valeu, gente. professor. Tudo de bom para vocês. Até outro dia. Tchau.